Olha, eu tinha falado ontem que hoje a gente ia falar com um urologista sobre impotência sexual. A gente vai falar sobre ejaculação precoce, que tem tudo a ver, tem relação aí com a impotência sexual também. Eu convidei o Dr. Luiz Gustavo Cripa, que é urologista, e vai tirar todas as nossas dúvidas. Se você tem dúvida, já pode mandar aqui no nosso WhatsApp, tá? 991765602. Boa tarde, Dr. Luiz. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem, foi você. Seja bem-vindo à nossa nova casa. Obrigado. É sempre um prazer estar aqui. Você viu como tô chique, doutor? Ficou bonito, muito bom. Muito obrigada. Parabéns. Doutor, vamos começar então, para a gente não perder tempo. O que é a ejaculação precoce? A ejaculação precoce foram propostas ao longo do tempo muitas definições para essa ejaculação precoce. Então, no começo eles definiam, tentaram achar um período de tempo que isso era determinado. Quando o paciente atinge a ejaculação antes de 1 minuto, antes de 30 segundos, e viram que o ato de ejaculação ele é muito variável e não tem como determinar um tempo para isso. Então, hoje, o que chama-se de ejaculação precoce? Quando o paciente atinge o orgasmo e a ejaculação, sem que ele consiga ter um controle disso. Ou seja, antes dele desejar. Isso pode acontecer, do tempo. Independente do tempo. Isso pode acontecer muitas vezes até antes de iniciar o ato sexual, logo após o início do estímulo, durante a penetração ou logo após a penetração. O importante é que, para ser considerada ejaculação precoce e ser um distúrbio, ela tem que trazer o desconforto e a frustração, tanto para o homem quanto para o casal. Entendi. Isso que é o problema maior, né? Agora, quais as principais causas? Por que isso acontece com os homens, doutor? Então, foram as propostas principais de definições e de causas para isso, seria duas principais. A primeira delas é a psicológica. Então, eles levantam bastante dados e viram que os pacientes ansiosos, que a ansiedade está muito associada a isso. Então, homens que têm problemas de ansiedade, transtornos de ansiedade, que levam uma vida mais agitada, eles têm maior chance de desenvolver a ejaculação precoce do que os outros homens que não. Então, a teoria psicológica principal é relacionada à ansiedade. E existe a teoria orgânica, que são causas orgânicas, biológicas, que levariam a elas. Por exemplo, uma delas é que é relacionada ao tratamento, que a gente vai falar depois. Mas eles estudaram e viram que os homens ejaculadores rápidos, eles têm níveis mais baixos de alguns neurotransmissores no cérebro. Então, isso fazia com que esses pacientes tivessem, por esse déficit de neurotransmissores, levassem a uma ejaculação mais rápida. Ou então que eles tivessem até uma hipersensibilidade peniana, foi levantada já. Então, o fato dele conseguir se excitar e se estimular mais rápido que os outros homens, né? Algum medicamento pode ser uma causa de ejaculação precoce? Não sei, de repente, um medicamento para pressão alta, para diabetes, sei lá. Alguns medicamentos que aceleram a ejaculação, dificilmente existe uma complicação, que seria uma complicação, né? Um efeito colateral de uma medicação. Exato. Agora, existem medicamentos que atrasam sim a ejaculação, mas para acelerar, dificilmente algum deles faz com que o paciente... isso. Normalmente então, não precisa se preocupar com os remédios que já estão tomando. Não, é só os que retardam, que são os mais comuns, né? Existem vários retardadores. Agora, doutor, a partir de quantos episódios frustrantes, porque, né, quando a gente fala de ejaculação precoce, agora eu entendi que independe do tempo. Tem que causar frustração e tem que ser antes do tempo que ele espera. Exatamente. Né? A partir de quantos episódios frustrantes o homem tem que se preocupar e procurar ajuda? Isso é importante, porque assim, o tempo, eles determinaram um tempo de latência ejaculatória, que é o tempo que o homem, desde que ele começa a ser estimulado até atingir a ejaculação, isso é uma variável biológica. Eles viram que varia de acordo com a raça, cultura e até com o animal. Por exemplo, existem alguns animais em que o ato sexual dura segundos e para eles é prazeroso. Então é muito variável. Então, assim, não adianta, às vezes o paciente chega no consultório e fala assim, doutor, eu tive 2 episódios e tô com ejaculação precoce. Não é bem assim. Não pode ser uma coisa situacional, episódica, pontual. Tem que ser algo generalizado, que vem acontecendo, por definição, pelo menos há 6 meses e tem que envolver pelo menos 50% a 75% das relações sexuais deles. Entendeu? Para que traga a ansiedade, gere o problema no casal e se torne um transtorno propriamente dito, né? Cirurgia de fimose ajuda? Melhora? Muitos pacientes me perguntam isso. Às vezes eles vêm já querendo fazer a cirurgia da fimose. Para quem não sabe, a cirurgia da fimose é aquela que retira a pele que cobre o pênis.
achando que isso vai diminuir a sensibilidade peniana e ele vai ejacular com mais demora. Isso não acontece, é mito. Não é o contrário, não? Porque a partir da hora que retira a pele, fica mais sensível? Fica mais sensível no começo, em termos assim, de dor, sensibilidade, mas por o pênis perder aquela proteção que era a pele, com o passar do tempo ele diminui um pouco sim a sensibilidade da glande, mas isso não altera o tempo de ejaculação dele. A cirurgia não pode ser feita com esse fim. Com esse intuito. Exatamente. Preservativo ajuda? É uma coisa que a gente orienta os pacientes, porque assim, o preservativo, vários tipos que existem, eles diminuem o contato do pênis com a vagina. Isso diminui sim a sensibilidade peniana e em alguns casos pode retardar o ato ejaculatório. Então, para alguns pacientes, aqueles que a gente às vezes não quer passar tratamento medicamentoso e quer tentar algumas outras terapias, o uso do preservativo é sim indicado em alguns casos. Legal. E o álcool, doutor? Às vezes bebe, eu vou beber para ficar mais relaxado, para ver se eu não fico pensando muito. Ajuda ou atrapalha? O álcool tem que tomar cuidado. Bom, classicamente o álcool é um depressor do sistema nervoso central, em altas doses. Então, tanto que ele altera os reflexos, dá sonolência. Então, por ser um depressor do sistema nervoso central, o álcool teoricamente, ele causa impotência sexual. Essa é a principal efeito do álcool. Mas o álcool em doses mais baixas é um estimulante do sistema nervoso central. Então, em alguns casos, baixas doses de álcool podem sim retardar um pouco a ejaculação. Eu não estou aqui... Uma dosezinha de vinho à noite. Pois é. Né? Eu não estou aqui encorajando o uso do álcool, mas ele em baixas doses pode sim retardar, porque ele acalma, ele traz um alívio à ansiedade, às vezes o homem está mitificado pelo ato sexual, inexperiência, fica gerando muita expectativa e aquilo acaba trazendo para ele uma ansiedade e ele acaba tendo problema da ejaculação precoce. O álcool pode cortar isso no começo. Entendeu? Então, homens, atenção, moderadamente, tá? Porque se for demais, causa impotência, tá? Então, baixas doses. Agora, a gente falou da impotência. A impotência pode agravar a ejaculação precoce, doutor? Então, eles vêm relacionados em muitos casos. 50% dos homens que têm algum grau de impotência sexual vão apresentar episódios de ejaculação precoce. O que acontece é assim, o homem, a principal queixa de impotência é quando o homem ele fala que ele tem dificuldade em manter a ereção. Ele tendo dificuldade em manter a ereção, ele começa a condicionar o cérebro dele de que, bom, se a minha ereção vai durar menos, eu preciso trazer prazer para minha parceira com um menor espaço de tempo. Com isso, ele começa a fazer com que as suas ejaculações fiquem mais rápidas para que ele atinja o orgasmo enquanto ele está em ereção. Então, alguns homens, 50% deles, desenvolvem também a ejaculação precoce, aqueles que têm impotência. Entendi. Doutor, chegou uma dúvida aqui no nosso WhatsApp, na verdade está chegando várias, até sobre Viagra, acho que até uma pauta para a gente trazer novamente para falar sobre esses medicamentos, né? Mas a Ianca, de Sertaneja, da cidade de Sertaneja, obrigada, Ianca, pela sua pergunta. Ela disse que o marido dela ejacula muito rápido e transpira frio, isso é normal? Bom, a transpiração pode ser pelo ato sexual mesmo, pelo calor do momento, vamos dizer assim. Mas não tem a ver com o fato dele ejacular rápido. A transpiração pode ser investigado com a outra forma, mas não é o fato dele ter uma ejaculação rápida que faz com que ele tenha uma transpiração mais acentuada. Tem que ver condição cardiológica, às vezes tem que ver a condição física, isso está muito relacionado. Pacientes que têm um desempenho físico, um condicionamento cardiopulmonar menor, são pacientes que também têm problema para ter relação sexual e, consequentemente, podem transpirar mais. Agora, doutor, e os tratamentos para ejaculação precoce? Existem bastante, são algumas formas, existem tanto as terapias cognitivo-comportamentais, e nelas se inclui a terapia conjugal, que é a terapia de casal, terapia interpessoal, são tratamentos muito efetivos e que devem ser encorajados, porque esse homem geralmente é um homem que ele tem vergonha em procurar atendimento, ele começa a ter problemas em casa porque ele está frustrado, gera uma frustração na parceira e ele acaba não procurando. Então, existem sim, esse paciente ele deve procurar o urologista para que a gente oriente e identifique qual é a possível causa da ejaculação precoce no caso dele.
e encaminhe para o tratamento psicológico ou até psiquiátrico no caso. Existem uma série de táticas, de exercícios até que a gente orienta o paciente a utilizar e ele é encaminhado para psicólogo, onde a psicóloga começa a fazer todo um estudo para quê? Para trabalhar a expectativa, trabalhar o que ele espera da relação sexual e trabalhar muitas vezes a parceira. É fundamental em que a parceira tenha um entendimento desse paciente. Por quê? Porque senão vai gerar mais ansiedade, mais angústia e só vai piorar a situação dele. Doutor, tem mais uma pergunta aqui, ó, que eu achei super interessante. Agora eu perdi a pergunta, deixa eu achar de novo ela aqui. Boa tarde, meu marido bebe muito, daí é o contrário, doutor. Ele demora muito para ejacular, mesmo bebendo muito. Às vezes eu acho que ele nem vai ejacular. Isso acontece, isso é ejaculação retardada. É a Adriana. Obrigada, Adriana, pela sua pergunta. A ejaculação retardada pode acontecer em alguns casos pelo álcool. No caso, se ele é um paciente que já bebe com frequência, a gente pode considerar, infelizmente, um etilismo crônico, são pacientes que não é por ele ter essa bebida, está fazendo com que ele ejacule com mais demora, entendeu? Isso é uma coisa pessoal, como eu disse, é uma variável biológica. Existem homens que são ejaculadores rápidos, existem homens que demoram mais para ejacular. E se ele se utiliza do álcool nesse princípio, isso aí pode até atrasar mais um pouco que é o que está acontecendo com ele. Que também se torna frustrante, né, para a mulher, poxa. As duas coisas são, os dois extremos são ruins, né? Mas tem tratamento, né, doutor? Isso que é importante a gente falar para o pessoal, não ficar em casa sofrendo com isso, viu, homens? Procurem tratamento. Exatamente. Muito obrigada, viu, doutor Luiz? Obrigada mesmo.